Bom dia, pessoal. Bom dia a todos os participantes através das páginas oficiais do município de Uauá, Instagram, Facebook, YouTube. Aqui presente o vereador Deusdete, Prolepes Guerreiro, nosso amigo Diego ali representando o social. Todos, nosso muito obrigado por estarem aqui presentes. Mais uma vez aqui fazendo a apresentação dos resultados do segundo quadrimestre, ou seja, todas as informações, tanto de receita e despesa, até o dia 31 de agosto de 2025. Avaliação do cumprimento das metas fiscais, gestão de Marcos Lobo, e aí a gente faz essa primeira parte, que é a parte conceitual do que se trata e qual o objetivo de estarmos aqui. O objetivo da audiência pública é demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2025, conforme disposto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim redigido, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão da referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas estadual e municipal. Ou seja, a gente precisa fazer essa apresentação para a Casa Legislativa, né, aqui, com os membros da comissão, que trata o artigo 166, e também para toda a população. E é por isso que a gente faz através também do formato digital, porque as pessoas que não podem estarem aqui presentes, elas acompanham de suas casas, de onde estiverem, online, e também depois fica gravado para quem queira assistir. O que é uma audiência pública? É um instrumento de transparência da gestão fiscal, trazida pela Lei de Responsabilidade Fiscal, cujo objetivo é envolver a população nos processos de elaboração, averiguação e execução dos planos, das leis de diretriz orçamentária e orçamento. Ou seja, tudo aquilo que a gente faz durante a elaboração, tanto do PPA como da LDO e do orçamento, que a gente faz aqui as discussões das ações, os projetos, as metas, as prioridades, a gente faz a partir de agora uma análise daquilo que nós planejamos, para verificar de como é que está sendo a execução e, óbvio, fazer os apontamentos até para a gente ir ajustando, melhorando os próximos instrumentos de transparência. Que, inclusive, até quero aproveitar aqui para a gente fazer uma observação em relação ao nosso PPA.
eu vi um questionamento de vereador Deusdedit em relação a uma alteração que nós fizemos no nosso PPA. O PPA ele foi encaminhado para o Poder Legislativo esse ano, em junho ele foi aprovado, porque ele é feito para os 4 anos, e sempre teve a política pública relacionada ao Unicef, certo? Inclusive o município de Uauá sempre participa, todos os anos participa do selo Unicef, e tinha lá as suas prioridades, tinha as suas ações específicas do Unicef. E aí, logo depois que a gente encaminhou para a Câmara, certo, o projeto e foi aprovado, o próprio Unicef solicitou uma alteração, que fosse colocado um texto específico, certo, do Unicef. E aí, com isso, já estava aprovada a lei, publicado, sancionado, nós encaminhamos para o Poder Legislativo esse mesmo texto que o Unicef solicitou, que exigiu, e aí foi por isso que foi encaminhado para a Câmara discutiu aqui, foi aprovado e já foi sancionado essa alteração. Então foi justamente por isso, porque já sempre existiu no PPA o Unicef, o OA participou, só que esse ano eles mandaram um texto específico para fazer essa alteração, e foi por isso que nós encaminhamos depois de ter sido aprovado. Não foi, na verdade, um lapso nosso, não. Foi porque o Unicef que encaminhou esse texto e nós fizemos essa alteração. Bom dia a todos os participantes. Bom dia, Silvio. Bom dia, professor Prolepes, aqui presente. O questionamento, Silvio, é porque, infelizmente, nenhum vereador da base do prefeito sabe dar uma justificativa porque houve alteração. Eu questionei, como membro da comissão, porque eu conheço a política da assistência sociais, o selo Unicef a gente já vem concorrendo há mais de 10 anos já, o município todo, e eu fiquei surpreso pela alteração, fui pesquisar, vi lá a alteração que estava sendo sugerida, mencionei que tem que ser favorável, é constitucional tudo, mas é que muitas vezes a fala da representação do governo dentro da Câmara para poder justificar os projetos, infelizmente, não vem condizendo com a informação clara para os demais parceiros. A maioria da base dos vereadores não sabia saber do que se tratava o projeto. Por isso que eu fiz o questionamento. Tranquilo. Então está aqui a gente feito. Inclusive, não existe alteração nenhuma nos anexos, nem nada. Só é a questão textual mesmo, para a gente poder atender lá ao Unicef. Então, deixando aqui claro para o vereador e para toda a população. Por que fazer audiência pública? Para atender o disposto da legislação. A responsabilidade de gestão fiscal pressupõe ação planejada, transparente, que previne riscos e corrige desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. Tanto para a gente entende de que é para cumprir a legislação, como também é uma forma de ser transparente e de corrigir, certo, qualquer tipo de eventualidade que esteja acontecendo, que aquilo que não foi planejado, a gente tentar adequar. Então vamos lá, qual é a realidade do município até o segundo quadrimestre de 2025, ou seja, até o dia 31 de agosto, que nós iremos apresentar nessa audiência a receita, a despesa realizada com pessoal, despesa com educação, despesa com Fundeb e despesa com a saúde. Das receitas, o que é receita pública? São todos os ingressos de caráter não devolutivo auferido pelo poder público em qualquer esfera governamental para alocação e cobertura das despesas públicas. A gente é dividido em 2 tipos de receita, receita corrente e receita de capital, sendo a receita corrente os impostos arrecadados, patrimoniais e as transferências, geralmente apresentadas de valores inferiores à previsão. Os impostos de taxa e contribuição à melhoria são formados pelo IPTU, ITBI, ISS, imposto de renda, taxas e contribuição de melhoria. E as transferências constitucionais, também fazendo parte da receita corrente, que são os maiores, os valores que vêm do governo federal e do governo estadual, FPM, ITR, IPI, Fundeb e Fundo Especial Governo Federal, e governo estadual, ICMS, IPVA e IPI. E convênios, eles podem ser tanto do governo estadual como governo federal. As receitas correntes até o momento
ela foi estimada em 180 milhões 530 e arrecadado até agosto 118 milhões 215, ou seja, 72,70% do previsto. Pelo o andar da carruagem, como diz o ditado, nós iremos atingir o nosso previsto até dezembro. Receita de capital são formadas basicamente pelas transferências que decorrem de convênio da União ou do Estado, submissão ao cronograma de desembolso, prestação de conta, disponibilidade de dotação própria dos órgãos repassadores, que não depende de uma ação fiscal do município para a sua efetivação. Ou seja, a diferença entre receita corrente e receita de capital, receita corrente são para as despesas de custeio, para a manutenção da máquina. E a receita de capital são para fazer despesas de capital, ou seja, compra de equipamento ou construção de obras, e isso, a maioria quase que 100% das receitas de capital vem através de convênios firmados com o governo estadual, o governo federal, e que tem uma prestação de conta específica, uma dotação específica e uma aplicação também específica, que depende de um plano de trabalho e etc. A receita de capital, 13.680.000, recebido até agosto 1.828.000, 49,70% até o segundo quadrimestre. Nós temos aí, também vai ter um incremento dessa receita a partir de outubro, que vai ser a construção da creche lá do Malaquias. Ela foi repactuada no governo federal. Essa creche ela vem desde o governo de Olímpio e já com os preços defasados. Quando foi agora no governo Lula, ele abriu uma plataforma para que os municípios do país fizessem uma nova planilha, porque aqueles preços que estavam lá praticados naquele momento que ganharam a licitação não era mais o preço de mercado, e aí foi feito, a parte de engenharia do município fez essa atualização desses valores, e quando foi agora, o governo federal autorizou e repactuou esse valor. O município só está na fase aí de decisão de que se continua a obra com a empresa que está ou se faz um novo processo licitatório. Está só vendo a parte técnica aí como é que funciona, mas o FNDE já autorizou o recomeço da obra, então esse valor vai ser creditado no município e vai ser uma receita de capital. Aí só um comparativo das receitas orçamentárias, imposto, taxa e contribuição. Ali nós tivemos uma previsão de 11.890 e arrecadado 9.634. De contribuição, 200 o previsto, 80 o arrecadado. Receita patrimoniais, 1.652 o previsto, 911 o arrecadado. Receita de serviço, 20.000 o previsto, nenhum valor arrecadado até o momento. As transferências correntes, 174.616 o previstos e 107 o arrecadado. Outras receitas correntes, 152.000 previsto, 44 arrecadado. Ali nas receitas de capital, não houve operação de crédito, não houve alienação de bens, está em andamento nessa questão da alienação de bens mais um leilão, está tramitando, certo, o processo licitatório para que o município faça um leilão de bens inservíveis que estão lá na garagem. Foi feito o ano retrasado e agora também o município está elaborando mais um leilão para que seja arrecadado, e aí vai para a receita de capital, classificado como alienação de bens, e esse dinheiro ele só pode ser gasto também em uma despesa de capital, ou seja, precisa comprar um bem para o município. As transferências de capital, 3.380.000 previsto, 1.828.000 foi o arrecadado. Total da receita orçamentária bruta, 192.120 milhões foi o arrecadado. Ali a receita, a retificadora do Fundeb, que é descontado automaticamente na conta, 12 milhões o previsto, 7.672 foi o que foi descontado.
esse desconto ele vai para a União e depois ele volta lá para a conta do Fundeb. Total das receitas orçamentárias líquidas, 176 milhões o previsto, 110 o arrecadado. Total geral da receita, 180 milhões, 112.372 o arrecadado. Então, ali, ó, orçado e arrecadado, 67, que está faltando arrecadar 67.627 mil reais. A gente vai para a parte dos impostos, que são os valores ali diretamente que o município arrecada. No IPTU, uma previsão de 428, realizado 263 mil. ITBI, 100 mil, 61.491 arrecadado. Imposto de renda, 7.248 o previsto, 6.594 arrecadado. ISS, 3.235 previsto, 2.109 arrecadado. As taxas por exercício de poder de polícia, 869 o previsto, 603 o arrecadado. Taxa pela prestação de serviço, 10 mil previsto, 2.409 o arrecadado. Se a gente for perceber, está tudo ali dentro do que foi previsto e com certeza nós iremos atingir 100% ou então ter excesso de arrecadação em determinadas receitas. Aí só um gráficozinho para a gente perceber como foi distribuído. Comparativo dos impostos e taxa previsto e realizado, 11.890 e 9.634. Ou seja, se a gente for comparar aí esse gráfico, a gente está muito próximo de atingir o que foi previsto lá no nosso orçamento 2025. Agora, das despesas. Despesa pública, a despesa da administração pública é constituída pelas obrigações de desembolso financeiro por parte dos cofres do Estado, que também se refere ao município, objetivando financiar as ações do governo, despesa orçamentária, bem como cumprir outras determinações impostas por leis e contratos, etc. Mesma coisa a gente vê as despesas correntes, constitui o grupo de despesa da administração pública para manutenção e funcionamento do serviço público em geral. É composto por despesa com pessoal, encargo social, juros, encargo da dívida e outras despesas correntes. Material de consumo, prestação de serviço, subvenção, contribuição, correntes e outros. Ou seja, todas as despesas que servem para fazer a manutenção da máquina em si são classificadas como despesas correntes. E a despesa do capital, como a gente falou anteriormente, constitui aquele grupo que tem realmente de adquirir ou produzir um bem de capital. O comparativo da despesa orçamentária. A gente tem a despesa corrente, pessoal e encargo, 89.600.000 foi o previsto, até o momento 52.911.000. Juros e encargo da dívida, 7.899 nós não tivemos. Outras despesas correntes, 81.314.000 o previsto, e 53.539 o realizado. Dos investimentos, 11.530 o previsto, 4.336 o realizado. Amortização da dívida, 843.799 o que foi realizado até o segundo quadrimestre. A reserva de contingência não foi utilizada ainda, 1.773.000. Provavelmente se utiliza esse valor a partir de outubro ou novembro, que é uma dotação orçamentária específica que o município deixa reservado para uma emergência ou quando necessário no final do ano para complementar a sua execução orçamentária. O total da despesa orçamentária fixada, 185 milhões e 111.588 o realizado. Ali nós temos o total geral da despesa atualizada, 185, despesa empenhada até o quadrimestre, 157, saldo orçamentário, 27.960. E aí a gente tem esse valor de 157 já empenhado, que ali está a maioria também de folha de pagamento e contratos que já estão firmados com o município, já está empenhado, faltando o momento da liquidação. A receita corrente líquida é o somatório das receitas tributárias, de contribuições patrimoniais, industriais, agropecuárias, serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidas as parcelas
entregue ao município por determinação constitucional. E apurada somando-se a receita arrecadada do mês em referências anteriores. Então, a gente pega a receita corrente líquida dos 11 meses anteriores, soma com o mês atual, que foi apurado, e a gente verifica qual é a nossa receita corrente líquida. A despesa com pessoal está lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 18, 19, 20, 21 e 23, que é onde a gente faz o cálculo do nosso índice de despesa com pessoal. No artigo 18, estabelece o limite. Para efeito desta lei complementar, entende-se como despesa total com pessoal o somatório de todos os gastos da federação com os ativos, os inativos, os pensionistas, relativo a mandato eletivo, cargo, função, emprego, civis, militares, de membro do poder, com qualquer natureza remuneratória, tais como vencimento, vantagens fixas, variáveis, subsídio, provento da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, hora extra e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como os encargos sociais e contribuição recolhida pelo ente às entidades previdenciárias. Ou seja, a despesa pessoal, tudo que ali está englobado de vantagem de pessoal, tudo que está no contra-cheque do servidor, como salário, como vantagens, ele é calculado para o índice de pessoal, também incluindo a Previdência Social, o INSS. Para fins de estabelecer o limite, União 50%, Estado 60% e o município 60%, sendo 54% para o Executivo e 6% para o Legislativo. O 21 e 23 estabelece o limite, que é nulo de pleno direito o ato que provoque aumento de despesa com pessoal. A verificação do cumprimento estabelecido a 19 e 20 será realizado no final de cada quadrimestre, ou seja, todo quadrimestre é auferido essa índice de pessoal para verificar como é que está. Quando está ultrapassando 54%, o município precisa tomar as atitudes e verificar a necessidade de baixar esse índice. A despesa com o nosso pessoal nos últimos 12 meses, vencimento de vantagem e outras despesas, 67.569.000, obrigações patronais, ou seja, com o INSS, 9.057. Lembrando também, aproveitando o momento, que o INSS, agora com a PEC, que foi aprovada no Congresso Nacional, ela dá condição do município fazer os parcelamentos, né? Existe uma dívida aí que vem se acumulando com o INSS, deve estar em torno de 50 a 60 milhões de reais do município de Uauá. Então, ela tem a oportunidade agora de fazer um parcelamento e incluir todos esses valores que o município deve. E aí tem duas opções: ou você faz dividindo em 360 meses, ou então em cima de 1% da receita corrente líquida. Aí o município vai verificar qual é o menor valor para poder a parcela também não ficar sem condição de pagamento. E aí, claro, todas as dívidas que o município tiver com o INSS vai ser colocado nesse bolo. Aposentadoria nós não temos, pensões não temos, e aí outras despesas de pessoal decorrente de contratação terceirizada, 13 milhões, aí entra a cooperativa, entra toda a empresa que tem a terceirização dos servidores, ali em cima os 67 milhões é de pessoal, e os 13 milhões de contratação terceirizada. Ali a gente vê a indenização de 14 milhões, decorrente desses... Esses valores aí está já também incluso aquele valor lá do precatório do Fundeb, que por atingir os 12 meses anteriores, vai também nessa conta. A despesa líquida com pessoal, 86.672.000, a receita corrente líquida, 163 milhões, e ali a receita e corrente líquida ajustada, porque a gente precisa abater aqueles valores que são feitos de transferência do governo federal. Agente comunitário de saúde, o piso de enfermagem, os auxiliares de enfermagem, que foi
1.480.000. Então, abate esse valor e a gente fica com o valor ajustado de 86 mil. A receita corrente líquida ajustada vai para 160 e aí a gente tem esse limite prudencial de 56, com o nosso índice ali de 53,84%, ou seja, quase na beira dos 54%. Se a gente for analisar os quadrimestres anteriores, antes de pagar o precatório do Fundef, o índice baixou bastante, certo? Já chegamos a ficar até de 35% ou 36%. Por quê? Porque tinha a receita lá que entrou, o índice baixou. Agora que a gente pagou, o índice vai voltando ao normal. Então, o município ele precisa, a partir de agora, a gente fez já 2 reuniões, uma aqui em Uauá e outra em Salvador, porque o índice de pessoal ele começa a voltar àquela origem anterior, quando não tinha o precatório do Fundef, certo? Então, como não tinha o precatório do Fundef, o índice estava alto, então a gente precisa ir ajustando, e aí o executivo precisa tomar algumas medidas para quando chegar no final do ano, estar com seu índice pessoal menos do que 54%. Aí é um gráficozinho de como se comportou. Agora o gasto com a educação, artigo 212 da Constituição Federal. Diz que a União aplicará anualmente, nunca menos de 18%, o Estado e Distrito Federal do município 25%, no mínimo da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferência da manutenção e desenvolvimento do ensino. Ou seja, tudo que o município arrecada, certo, de receita, tem que se gastar no mínimo 25% com a educação. E aí como foi que ficou a nossa aplicação? Receita de impostos, 9.029.000, ali sendo dividido para o FPM 31.948.000, ITR 1.656, IPVA 900.289. A gente não pode deixar nunca de fazer essa observação, inclusive foi pauta aqui da audiência pública junto com a Polícia Rodoviária Federal, de que era uma das formas que tinha de incentivo para o município, que a gente sempre fala de que os proprietários de veículos que moram em Uauá sempre colocar o seu veículo com o endereço de Uauá, porque esse dinheiro é revertido para o município, é uma receita que 50% é do Estado, 50% é do município. Então, esse valor ele é significativo e muito importante para o município. Se for analisar ali, nós recebemos até agosto R$900 mil, sem fazer nenhum tipo de fiscalização, nenhum tipo de intervenção. É automaticamente depositado na conta do município. ICMS 7.414.000, IPI 42.709. A receita do Fundeb 7.652.000, total de despesa custeada com recurso com imposto 3.219.000. Total da receita aplicada. Esses 7 milhões é a parte do Fundeb que a gente tira lá dos 20%. Então, 20% do Fundeb mais 3 milhões, que é os 5% que sobra dos outros impostos, 10 milhões teria que gastar com a educação até agosto. Como é que a gente faz essa conta? Como a gente vê os 20% lá que é descontado, e tem alguns impostos que não tem esse desconto, então a gente desconta 25%. Do FPM, no caso, só os 5%, porque os 20% já foi lá para a conta do Fundeb e ele retorna. E quando aplicado, obviamente, na conta do Fundeb, ele corresponde a 20% dos gastos. Então, o valor exigido seria 12.323.000, o valor aplicado 10 milhões. Então, 22,07 foi gasto até agosto. Então, está com déficit ali, uma diferença de 1.436.000, que até o final do ano precisa gastar este recurso para atingir os 25%. Ali só um gráficozinho para a gente entender. Agora os gastos com a remuneração dos profissionais, que é o índice do Fundeb, que está lá no artigo 26 da Lei 14.133. O que é que diz esse artigo? É obrigatório a aplicação mínima de 70% das receitas provenientes do fundo, incluindo a complementação da União, quando for o caso, na remuneração dos profissionais da educação básica,
descrito no artigo 26, parágrafo 1º, inciso 2º, desde que esteja em efetivo exercício das redes de ensino para atender às necessidades da prioridade definida pela política de educação, incluindo os encargos sociais decorrentes desta remuneração. Ou seja, tudo que se paga aos profissionais que estão ligados diretamente à rede de ensino e também o INSS, ele é computado para os 70%, que está distribuído da seguinte forma. A receita de aplicação da financeira do recurso Fundeb foi 341, ou seja, os recursos que estavam aplicados rendeu até agosto esse valor aí, 341. Receita do Fundeb principal, 23.272. A receita da complementação do VAAT, 16 milhões. Do VAAF, 8 milhões. Do VAA, 1 milhão. E total de ingresso, 49.963. Com o rendimento fica 48,071, que está ali para o cálculo de índice dos 70%. O total a ser aplicado seria 33.655 e a despesa custeada foram 26.978, ou seja, 56,11%. Um déficit ali, uma diferença de 6.687, que precisa ser investido até dezembro. Lembrando que desse valor aí vai estar incluso lá em dezembro a despesa com 13º salário, com terço de férias, que vai ficar muito próximo de atingir os 70%. O total a ser aplicado no Fundeb 30, 16.308, a despesa custeada 21.336, percentual de aplicação 42,70, diferença apurada 5.027. A gente já precisa, numa conta aí, a gente já começa a perceber de que foram gastos valores a mais do que os 30% na manutenção, certo? Que esse ajuste e esse acompanhamento, é por isso que existe a audiência pública, é por isso que existem esses valores que a administração precisa analisar, de que ela começa a precisar ajustar, ou seja, diminuir os 30% e aumentar os 70% para que seja equilibrado no final do ano, que seja 70% mínimo e 30% também. Então, o total a ser aplicado seria 49%, percentual aplicado 96,70%. Sim, na verdade esse acompanhamento não tem um número específico, porque ele é de acordo, porque o que aconteceu? Tem alguns funcionários, o município estabeleceu de que o 13º está sendo pago de acordo com a data de aniversário. Certo? Isso para dar uma aliviada no final do ano na receita, e também alguns funcionários que quando chega num determinado momento e recebe seu 13º no aniversário, é uma forma de ajudar. Só que teve alguns funcionários que fizeram a opção de não receber esse valor, e de deixar para receber no valor total no final do ano. Então, essa quantidade eu posso pedir para fazer esse levantamento e depois repassar para a PLB. Em relação, se não atingir, sim, se não atingir até o final do ano 70%, ele é necessário fazer o roteio do valor, porque se a gente não atingir os 70%, nós vamos ser penalizados. Lembrando de que, se a gente for analisar esses valores, o valor principal do nosso Fundeb, principal até agosto, é 23 milhões. Certo? Esses 23 milhões, se fosse só ele, a gente não conseguiria estar pagando os funcionários a folha de pagamento da forma como ela está hoje. Isso é preciso a gente deixar claro. Temos condição de fazer esse pagamento, inclusive em dia, colocando todas as vantagens que estão sendo pleiteadas. Existem algumas GEAPs, algumas mudanças de nível que estão tramitando, que a intenção do governo é zerar esses pedidos, certo? Se não fosse a complementação do VAAT e não fosse do VAAF, essas complementações da União, não teria condição nenhuma de estar fazendo o cumprimento
do pagamento dos profissionais. Certo? E lembrando também, mais uma vez, que é necessário colocar, de que essa complementação, ela tem também os índices que precisa ser cumprido. Por exemplo, o VAT precisa gastar 50% com ensino infantil, 15% com com despesa de capital, e algumas outras metas que a educação precisa estar cumprindo. Se não fizer esse cumprimento, nos anos subsequentes, esse recurso ele vai diminuindo. Se for cumprindo, automaticamente esse recurso for aumentando. Inclusive, foi um alerta que foi feito através de uma assessoria nossa, de que a gente estava pagando os educadores, os cuidadores de alunos especiais que têm algum tipo de deficiência, e eles não estavam separados, estavam numa folha global. E aí foi nos orientado de a gente fazer essa separação, porque automaticamente no ano que vem esse recurso também ele vai vir, e quando vem, ele vem em dobro. Como também é a escola de tempo integral. O aluno da escola de tempo integral, ele vem o dobro. Então a gente precisa estar fazendo esse acompanhamento, fazendo essas informações para o governo federal entender de que como é que o município está gastando esses recursos. Então, a aplicação do Fundeb, a gente tem aí esse gráficozinho que a gente chega ao ponto. Aí, o que eu estava falando anteriormente, a complementação do VAT, o que é que ela diz? De acordo com o estabelecido lá no seu artigo 27 e 28 da Lei 14.133, os municípios devem utilizar o recurso da complementação do VAT, Fundeb, em educação infantil e no ensino fundamental. E o Estado no ensino médio. O percentual mínimo de 15% deve ser aplicado em cada rede de ensino destinado em despesa de capital, ou seja, deve ser utilizado para despesas relacionadas com aquisição de máquinas, equipamento, realização de obra, aquisição de participações acionárias de empresa, aquisição de imóvel, concessão de empréstimo, ou seja, despesa de capital. E, além disso, vale destacar que a portaria de 28 de agosto de 2025 atualizou a complementação, que é 50,09% dos recursos da complementação do VAT, deverá ser destinada a financiamento da educação infantil, ou seja, creche e pré-escola. Então, se a gente for observar, esses recursos eles estão bem amarrados. Se o município não atingir, certo, eles vão estar sendo penalizados. Então, como é que a gente está até agosto de 2025. A receita recebida pelo VAT foi 16 milhões, como a gente viu lá anteriormente. Total das despesas a serem aplicadas, 10 milhões, que seja, total a ser nos 15%, 2 milhões 409, e com os 50,09%, 8 milhões e 47. Como foi que nós gastamos até então? Com a despesa de capital, 1 milhão 393, e com a despesa de educação infantil, 8 milhões 588. Como é que está o índice? 8,67% no receita de capital, e aí a gente precisa investir 1 milhão e 16 para atingir os 15%, e em relação à educação infantil, utilizamos mais do que os 50%. Esse valor, pessoal, é o mínimo, a gente pode gastar 60, 70, certo? 15 é o mínimo, pode gastar 20, 25, claro que a gente precisa estar ajustando para um não estourar o outro, mas no final do ano, nós precisamos estar ali 15% e 51,09%. Da complementação do VAT, foi o que a gente já viu ali anterior. Seguindo, a gente vai para a despesa com... Eu tenho que tomar até uma aguinha, viu, Silvio? É até bom, assim, a gente hoje fazer esse destaque nos recursos da educação. Que anos atrás a gente via a educação que sempre era apresentada, né, professor, como um problema financeiro, com déficit, tudo. E hoje, graças a Deus, a educação hoje ela se autossustenta e muito bem. E muito bem. A gente só fica assim, Silvio, alguns questionamentos que eu faço aqui na tribuna e faço aqui novamente a Vossa Senhoria, hoje como representando o município, de pontos referentes às nossas estruturas de nossas escolas. E faço essa cobrança porque o povo me cobra. Hoje a gente vê que tem um recurso específico, tudo bem, tanto para poder se manter o quadro de folha em dia,
que não está nem conseguindo, nem chegou no índice ainda dos 70%, e como vê a questão de manutenção. E a gente vê, isso é um assunto bem aqui batido na Câmara, é a questão das nossas escolas de estruturas. A escola mesmo do espaço do João Borges, o espaço municipalizado de Bonfim, mais de um ano e não terminou a reforma, Silvio. E é sempre eu digo aqui, cobra aos vereadores da base. A falta de recursos não é. Como é que se passa mais de um ano para se terminar uma estrutura de uma escola? Caldeirão do Almeida já chega ao 4º ano. A parte de trás do Caldeirão do Almeida, a estrutura, os alunos já entraram para a escola, não terminou a cozinha. A cozinha está de frente, numa casa alugada, e levando a merenda para dentro da escola. A escola Padre Gregório, da comunidade de Santana, já se arrasta há 4 anos. Uma reforma que nunca se acaba. Então, são 3 exemplos de escolas que sempre a comunidade vem falando comigo para sempre estar cobrando. E a gente, quando vem à tribuna, amanhã mesmo está na pauta novamente falar da escola do João Borges, que se iniciou em agosto do ano passado. Os alunos hoje estão na estrutura do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, alunos que são de educação Fundamental 2, misturado com ensino médio, que são adultos, públicos bem diferentes, tudo, e a gente não vê, Silvio, uma resposta do município. Digo isso enquanto parte de vereadores. Eu falo ao líder e falo aos demais vereadores. Ninguém sabe dizer um posicionamento de quando essas estruturas vão estar prontas para o município. Antigamente podia dizer, falta o recurso, mas hoje não falta o recurso. Então é o que está faltando? Infelizmente não temos ninguém da educação para poder estar. Mas é você hoje, como representante do município, eu destacar esse ponto aqui, porque eu destaco na minha fala sempre aqui no plenário. E infelizmente ninguém dá uma resposta. Já fizemos requerimentos, indicações, tudo, e ninguém é colocado. Hoje a gente vê que não é problema financeiro. Que antigamente se dizia, não estamos fazendo uma reforma, não estamos melhorando, não estamos o equipamento, porque não tem recurso. Hoje não, é diferente, nós temos o recurso, mas infelizmente o serviço não anda. Deixa essa colocação. Com certeza. Isso, inclusive, é uma das cobranças feitas no Conselho do Fundeb, certo? Que a gente vai lá fazer a apresentação e a gente sempre é questionado com isso. Inclusive, na última reunião, foi deliberado de que a próxima reunião que a gente vai fazer vai estar a presença do secretário de Educação e do engenheiro do município, certo? Para poder fazer essa explicação. Inclusive, foi deliberado até o prefeito estar presente. Eu não sei se vai conseguir conciliar a agenda, mas seria interessante também estar participando, porque isso aí, na verdade, é preciso ter uma explicação técnica, né? Porque, como você está colocando, não é uma questão financeira, é uma questão técnica. Lá atrás, eu não sei se agora é a mesma justificativa, seria a falta de mão de obra no município. Inclusive, a empresa estava deslocando o funcionário de uma obra para outra, porque tinha algumas que tinha prioridade e estava fazendo isso. Não sei se é a mesma justificativa, mas seria interessante convocar e faça até uma observação de solicitar, fazer um requerimento solicitando apresentar o comparecimento aqui de alguém técnico da área para vir explicar, porque não tem justificativa para, assim, no primeiro momento, lógica, mas tecnicamente pode ter uma justificativa mais plausível e que seja convincente. Mas que o recurso realmente estão aí, colocados. Lembrando, e Prolépio está aqui, você também colocou essa situação, de que depois da nova lei do Fundeb, os recursos da educação se transformaram, certo? Precisa realmente ter um acompanhamento, ter uma gestão, para que, e claro, nós temos grandes resultados hoje da educação do nosso município, em função desses recursos que estão vindo diferente, e o município vem tentando fazer esta aplicação corretamente e tendo o resultado, graças a Deus. Seguindo, a despesa com a saúde está lá na emenda constitucional 29 e na resolução do TCM, 1064, no artigo 9, que diz como é que deve ser gasto o dinheiro com a saúde. Ela diz o seguinte, seu artigo 9, até o momento em que vierem a ser estabelecidos novos índices percentuais da Lei Complementar à Constituição Federal, conforme prevê o parágrafo 1º do artigo 198 desta Carta, ou seja, da Constituição Federal, os municípios deverão aplicar anualmente em ações e serviços públicos de saúde no mínimo 15%
do produto de arrecadação, que sejam os impostos do município, ISS, IPTU, TBI, Imposto de Renda, as transferências da União, FPM, ITR, ICMS, as transferências do Estado, ICMS e PVA, e outras receitas decorrentes de cobrança da dívida ativa tributária de impostos, multas e juros. Como foi que se comportou a saúde? Receitas e impostos é o mesmo valor lá que é auferido para a educação, os 9 milhões e 29, só a diferença de que lá a gente abate os que é descontado dos 20%, que vai para o Fundeb, e aqui não, aqui a gente vai e faz o cálculo diretamente dos 15%. Sendo que o FPM foi 30 milhões, o ITR 1.656, o IPVA 900 mil, CMS, a mesma conta que a gente viu lá na educação, sendo 47 milhões 433 é a receita que incide no valor, o total de despesa a serem aplicados, 15%, seria 7 milhões 115, e a despesa custeada com recurso do município foram 12 milhões 448, ou seja, 5 milhões 336 a mais do que o mínimo que é aplicado. Certo? Então, a saúde é isso, todo mundo sabe de como é que funciona. Certo? É necessário, cada vez mais, estar buscando fórmulas de amenizar, porque saúde é um problema sério. Além desse valor, a gente precisa destacar que tem os valores que são transferidos através do SUS e através das emendas parlamentares, que isso aí vai ser auferido e vai ser explicado nas audiências públicas específicas. A saúde tem uma audiência pública específica justamente para isso, para detalhar todos esses recursos que o município recebe, certo? E de como está sendo custeado e de que forma. Então, o nosso índice é 26,24, e aí, quando a gente faz essa avaliação, e o objetivo da audiência pública, é que o mínimo é 15%. E quando se fala e coloca o mínimo de 15%, quando o legislador lá colocou isso, tem uma conta lógica, de que você tem lá 54% que você não pode ultrapassar de pessoal, aí você vem 25% na educação, 15% na saúde, 5% no social, ou seja, está fechando o globo todinho dos 100% e você vê que o mínimo que sobra para investimento é pouquíssimo, certo? E isso colocando os 15%. Imagine você colocando aí 11% a mais do que é previsto no mínimo de se gastar na saúde. Então, quando você gasta 11% a mais em uma conta, você vai faltar em uma outra. É como lá está vendo no 70% do Fundeb. Se a gente está 42% do 30% e está 57% do 70%, então um está gastando em outro local e está tendo essa diferença. Então, a gente precisa, é por isso que faz essa audiência, a gente, na hora que a gente conclui, a gente encaminha para os gestores, tanto da educação, como da saúde, como para o prefeito, alertando, dizendo, olha, vocês estão gastando 26,24% na saúde, onde o mínimo é 15%. Que seja 20%, 21%, porque a saúde sempre tem essa situação. Nós chegamos já o ano passado de gastar 32%, ou seja, o dobro. Então, quando isso acontece, com certeza absoluta vai faltar em algum lugar. Então, a gente precisa estar fazendo essa ponderação. Silvio, nessa apresentação dos recursos da saúde, a receita de emendas aí e do estadual federal não entra aí, não, agora? Não. Aqui só entra a parte dos 15%. Dos 15%. Isso. A emenda do SUS é uma apresentação específica que a saúde vai fazer. Eu pensei que fazia para mim uma menção desses valores, só no quadrimestre da saúde. Isso. Que pode ser na próxima, no quadrimestre nosso, a gente pode incluir esses valores. Não tem problema nenhum a gente colocar esses valores, só para a gente ter uma ideia de quanto é o SUS e de quanto é. Quanto uma comparação, exatamente. Sim. Tranquilo, sem problema nenhum. Aí a aplicação mínima, ações da saúde, ela tem esse gráfico, eu acho que a gente chegando aqui ao nosso final. Tem alguma colocação? Guerreiro?
Não, obrigado, Silvio, pela explanação. São dados importantes. Vou pedir até que possa repassar a apresentação, por favor, que eu vou até fazer uma fala amanhã sobre esses dados na sessão, principalmente da educação, dos valores, tudo, a comparação que eu fiz aqui e cobrar até a execução dos serviços que precisam ser concluídos, porque quando a gente fala em melhoria educacional, não basta a gente botar o professor de qualidade em qualquer lugar. Ele precisa de uma estrutura física adequada, tudo, e a gente vê hoje que pela menção e pela quantidade de recursos que nós temos hoje, a educação dá sim para se fazer hoje melhor ainda. Nós estamos sim no patamar bom, graças a nossos professores, que eu sei que investiram muito nas suas qualificações, isso a gente sabe tudo. Precisamos discutir agora, até dentro do município, os novos concursos, porque a gente está vendo escolas, Silvio, que hoje, historicamente, que era basicamente todos concursados, e cito aqui, tipo Caldeirão do Almeida, cito Tomás, Santana, Carrancudo, que a gente, Poço do Vieira, que quase a gente não vê mais um professor efetivo. E é uma rotatória de professores contratados que isso não qualifica a nossa educação. Você é professor e sabe disso. A todo momento que se muda um contrato, na escola de Caldeirão do Almeida mesmo, recentemente tem sido uma alteração enorme de professores contratados. Na escola de Cito Tomás, a mesma coisa. Isso recebe mensagem de pais e eu vou apurar o assunto. E a gente vê. E a gente vê hoje que, tipo, Caldeirão do Almeida, Fundamental 2. Eu acho que hoje não tem mais nenhum professor efetivo. Que a última que tinha era a Nancy saiu. Eu acho que agora não tem mais um Fundamental 2 de uma comunidade como Caldeirão do Almeida. Se eu não me engano, hoje não tem mais nenhum professor efetivo. E aí a gente vai para Cito Tomás, se torna, eu acho que se coloca lá, só tem Luiz, acho que só Luiz, agora no Fundamental 2. Basicamente, todos contratados. E os contratados que ficam sempre mudando. Caldeirão do Almeida mudou um bocado agora, Cito Tomás teve mudança agora. A gente recebe mensagem dos pais e a gente já vê. Exatamente, a gente vê, não vê, hoje a gente teve um número muito grande de contratados, muitos contratados têm uma qualidade enorme, muito bom isso, contratado, mas só que a gente fica procurando onde é que estão os efetivos para esse número de contratados. Historicamente, a gente via como uma escola Caldeirão do Almeida e Cito Tomás, que foi escolas históricas, que era todos efetivos de qualidade, efetivos de um quadro de anos, e hoje a gente vê que não tem mais nenhum. E aí pergunta, para onde se foi nossos professores? E aí como é que está nosso aprendizado hoje? Só com professores que estão sendo contratados, professores que estão no Fundamental 2, que nem a qualificação de nível superior tem ainda. Está iniciando, tem deles que fez a matrícula. Isso está acontecendo. Então, isso vai ser um momento que eu já falei à Comissão de Educação para se discutir essa questão já de professores dentro do nosso quadro. Hoje o recurso está posto, o recurso tem aí, e tanto a ver a questão dos professores, como ver a questão de nossos espaços físicos. Eu recebo constantemente, toda quarta-feira, inúmeras mensagens dos pais e professores da escola do João Borges, até gente que faz parte da direção. Por favor, cobre, Google, para ver se termina a nossa obra do João Borges. Os professores de Caldeirão do Almeida, a mesma coisa. Não terminamos, nossa cantina não está dentro da escola. O pessoal de Santana, nossa escola está aqui, lá os blocos e as telhas estão de frente da escola lá já faz mais de mês, e a obra não anda. Então, esses pontos que a gente tem que estar cobrando, porque precisa se melhorar a estrutura, precisa se melhorar nosso quadro, que é necessário. Até então, são pontos até que não cabe a você como controlador interno, mas como representante do município, a gente tem que estar colocando nessa audiência. E aí, esses questionamentos eu sempre faço aqui na tribuna e cobre ao líder do governo, para que o líder do governo cobre ao setor específico, para que tenha uma resposta para... Não é resposta para o Gugu, é uma resposta para a comunidade. É a comunidade que está cobrando a escola de João Borges, a escola de Santana, a escola de Caldeirão do Almeida, a mudança de professores que tenham qualificação. É os pais que estão cobrando isso. Então é necessário a gente sempre fazer essas colocações. A questão da saúde, a gente entende que realmente é um caso de nível nacional, uma aplicação onde já está em 26,24, tudo. Muitos deputados têm ajudado, o meu deputado federal, Gabriel Nunes, colocou
recentemente 1 milhão de emenda para custear, foi uma das reivindicações minha e do vereador Juninho, pensando na melhoria. Eu sou uma oposição com responsabilidade e compromisso. Se a gente vê com a política pública não está sendo desenvolvida e está precisando de recursos, e nós temos nossos parceiros para buscar recursos, nós temos que ir lá estar pedindo para melhorar o nosso município. Eu não sou daqueles enquanto pior, melhor, não. Eu preciso melhorar o meu município, eu estou aqui para buscar políticas públicas que dê dias melhores para nossos cidadãos e cidadãs. E essa questão da saúde eu vou estar sempre cobrando, e também ao lado também vou estar sempre buscando dar minha opinião e soluções para poder buscar as melhorias. Obrigado pela apresentação, enquanto vereador. Estou aqui, mandando um abraço aqui, o vereador Júnior não está aqui presente, está em Salvador, o vereador Adil está acompanhando no São Paulinho, está assistindo lá também, está mandando um abraço, e deixar o abraço do presidente, Zé Antônio, não pôde estar presente, e eu disse a ele que iria estar aqui presente, o abraço da Câmara, de todos os vereadores, e muito obrigado. Essa parte da educação, ela é necessário ter coragem para discutir. E eu sempre falo na controladoria, quando tenho a oportunidade de se reunir com os técnicos, reunir com o secretário e até com o próprio prefeito, é porque até então está cômodo, está se dando para pagar a folha, está dando para fazer os investimentos, está levando. Mas tem que pensar a educação há 5, 10 anos, não é só essa gestão. Eu venho batendo isso muito. O profissional da educação concursada, ela está velha. A nossa folha da educação, ela é idosa, ela é velha, ela é antiga, certo? A gente tem um problema sério lá para ser resolvido. Só que quando mexe nesse problema, se recua, porque vem os problemas pessoais, muitos são com problemas de saúde, certo? Aí vai, além de você ser tecnicamente como resolver, você vem na parte social, na parte de fragilidade mesmo e recua. Mas a gente tem a necessidade de fazer isso, de buscar, de fazer com que seja um concurso público, se você enxugar o efetivo, realmente encaminhar para onde deve ser encaminhado, que seja INSS, alguma coisa. Aquela campanha que nós fizemos mesmo de aposentadoria, ela avançou um pouco, depois recuou, porque um dos grandes problemas o que nós temos é com o profissional, o professor que não quer se aposentar. Porque quando ele vai se aposentar, ele vai cair a patamar do salário dele de um valor para às vezes até menos do que a metade, e isso já está numa fase de necessidade, de gastar com remédio, com toda a situação que acaba recuando e fazendo-se o jeitinho brasileiro de encostar, de readaptar, certo? De tomar uma decisão que não é a decisão tecnicamente correta. A decisão tecnicamente correta, para mim, é ter coragem para enxugar, certo? E fazer um processo seletivo, se não tem a condição de fazer um concurso, faça um processo seletivo, dê capacitação a quem está fazendo, certo? E a educação vai melhorar. Mas isso é necessário tomar essa posição. Eu fico sempre brincando, quando era lá antes, que estava o sal, aí chamava-se o Romero para ir lá tentar buscar solução. Agora que o negócio está bom de resolver, porque está tranquilo agora de resolver. Tem o dinheiro, você consegue mexer para um lado, mexer para o outro. Quando era para tirar o leite da pedra, seu Romero ia lá e os professores bombardeavam assim. Agora o negócio está bom, mas vamos lá, ter coragem para fazer isso. É uma ideia, sim. Eu vou até incentivar essa questão de provocar essa reunião, tecnicamente, e que esteja a PLB, esteja o Conselho do Fundeb, esteja os vereadores, para tentar ver se a gente, porque acho que já deu uma estendida além do normal, mas a gente vai tentar buscar isso. Então, isso, e está sabendo o que está acontecendo. Quando você tem a informação, fica mais fácil de você entender, de você conversar. Essa mesmo do PPA, eu acho que ficou claro, para você ficou uma dúvida, mas ficou claro de como tem que ser feito. Os números estão aqui, claro, porque é isso que tem que ser feito, é a transparência, que aí a oposição
certo, ou situação, ou a sociedade civil organizada, ou o cidadão, ele entende de o que é que realmente está acontecendo. Eu acho que o papel nosso é esse. Ah, está errado? Tá errado, vamos consertar? Vamos todo mundo aqui buscar uma solução. Esse mesmo, a questão da educação mesmo, da folha. A gente precisa sentar para tentar discutir e verificar como é que tem que ser feito. Nós estamos, mesmo, Silvio, acho que o professor Francisco também está fazendo parte, e agora eu estou representando a Casa Legislativa na construção, na atualização do PME, né, que lá nós temos as 20 metas, né, e eu estou até na 20ª meta, que é tratar sobre recursos. E eu estava com uma dúvida muito grande sobre a questão de fontes, aonde buscar tudo. Eu não tive presente na última reunião, mas eu vou até para poder terminar. A professora Graciele tem me ajudado muito em algumas pesquisas, porque eu estou lá como representante da Casa Legislativa para dar minha contribuição para poder formular a política pública da educação e a todo momento, para depois dizer que a oposição só está criticando. Não, eu estou lá ajudando, eu estou lá construindo. O PME foi construído em 2013, já temos 20 anos, já temos 10 anos, lá em 2015, que diga, 2014, já vencemos os 10 anos, foi prorrogado agora até dezembro e a gente precisa discutir o PME, porque através do PME é que vai acontecer isso tudo. E as 20 metas são bem claras. Lá nós estamos da meta da educação infantil até a que chega recurso. E é importante destacar que na próxima reunião do fórum, que eu até cobrar que dia vai ser a próxima reunião, para poder a gente apresentar, e eu vou ter esses dados da educação e apresentar lá bem claro, para poder construir a meta 20, que fala sobre recursos dentro do município. Obrigado, que esses dados aí vai me ajudar muito nessa meta. E estamos à disposição lá, qualquer coisa. E então, a gente finaliza por aqui, agradece a todos os representantes das secretarias que estão aqui, certo? Manuel Mix, mais uma vez, muito obrigado pela sua paciência, pelo seu profissionalismo, e a todos que estão nos assistindo, nosso muito obrigado e até a próxima oportunidade.